Oi pessoal, nesse vídeo iremos resolver um problema de programação linear usando o método simplex, no qual aqui temos a nossa função a ser maximizada sujeita a um conjunto de três restrições. O primeiro passo a ser feito é transformarmos as restrições de desigualdades em restrições de igualdade. Como nossas restrições são de menor ou igual, nós vamos somar uma variável, que nós chamamos de variável de folga. Se a restrição fosse de maior ou igual, nós iríamos subtrair uma variável, que nós chamaríamos de variável de excesso. Essa variável de folga vai nos mostrar quanto sobra do recurso ao chegar na solução ótima. Na nossa primeira restrição, nós teremos 40x1 mais 31x2. E como nossa restrição é de menor ou igual, nós somamos uma variável de folga, no qual essa variável de folga você precisa dar um outro nome, ou simplesmente seguir a ordem das letras, no qual ficará mais x3 igual a 275. Na nossa segunda restrição, teremos menos 1x mais x2, e como a nossa restrição também é de menor ou igual, nós somamos novamente uma variável de folga. E lembrando que essa variável de folga precisa ser diferente da anterior. Nesse caso, teremos mais x4 igual a 1. Agora, vamos para a terceira restrição, que teremos x1, e como a restrição também é de menor ou igual, nós somamos uma variável de folga que resultará em mais x5 igual a 3. Lembrando novamente que cada variável acrescentada precisam ser diferentes uma das outras. Nossa função objetivo já é uma equação, entretanto, precisamos reorganizá-la para que ela fique da mesma forma que as restrições, no qual temos variáveis de um lado e constante do outro. Sendo assim, teremos z menos 16x1 menos 15x2 igual a zero. Aqui apenas invertemos o lado do 16x1 e do 15x2, no qual ao fazer isso, seus sinais precisam ser trocados. Pronto! Agora nossa restrição de não negatividade deverá conter todas as nossas variáveis. Nesse caso, do x1 até o x5 deverá ser maior ou igual a zero. Aqui, nós transformamos o nosso sistema em um sistema de equações lineares. Após ter feito tudo isso, o próximo passo é criar o nosso quadro, no qual nós temos todas as nossas variáveis aqui na primeira linha, e em seguida nós teremos a nossa coluna das constantes. Nessa próxima linha, nós iremos adicionar os valores referentes à nossa função objetivo, e assim teremos menos 16 no x1, o menos 15 no x2, e na função não temos os valores referentes ao x3, x4 e x5. Nesse caso, eles são zero. E no final temos a nossa constante, que também é zero. Agora, iremos tratar a respeito da nossa primeira restrição. Aqui teremos a nossa variável de folga, que é o x3, e os nossos coeficientes que vêm em seguida são o 40 no x1, o 31 no x2, 1 no x3, no x4 e no x5 não possuem nenhum valor. Nesse caso, eles são zero. E por último, temos a nossa constante, que é 275. Para a nossa segunda restrição, nós temos o x4, que é referente à folga dessa segunda restrição, e em seguida teremos menos 1 no x1, 1 no x2, não temos o x3, então ele é zero. O nosso x4 vai ser 1, no x5 ele será zero, e a nossa constante, que é 1. Agora, por último, temos a nossa terceira restrição, no qual aqui teremos o x5, referente à folga da terceira restrição, e em seguida temos 1 no x1, e como não aparece o x2, x3 e x4 na nossa função, eles serão zero. O nosso x5 será 1, e em seguida temos a nossa constante, que é 3. Pronto, pessoal. Esse é o nosso quadro, no qual aqui temos os valores referente à função objetivo,
nessa outra parte nós temos as variáveis básicas. E lendo essa solução, nós temos o z igual a 0, o x3 é igual a 275, o x4 é igual a 1 e o x5 é igual a 3. Entretanto, nós temos as variáveis que vão do x1 até o x5. Sendo assim, nós igualamos as variáveis que faltam a 0. E lembrando que aqui nós temos as variáveis básicas e aqui as variáveis não básicas. Então, após termos feito o nosso quadro, já podemos dar início às interações. O primeiro passo a ser feito é observar se na nossa linha da função objetivo possui números negativos. Se sim, isso significa que esse nosso quadro não é ótimo. Se possuir mais de um número negativo, precisamos escolher o termo mais negativo, que nesse caso é o menos 16. Isso significa que a variável do x1 irá entrar na base. Aqui teremos a nossa coluna pivô. Entretanto, se essa variável vai entrar, alguém precisa sair. E para definirmos quem vai sair da base, nós iremos dividir os elementos das constantes pelos elementos da coluna pivô, no qual teremos 275 dividido por 40, que é igual a 6,875. Em seguida, teríamos a divisão do 1 por menos 1. Aqui, nossa divisão não é para ser feita, pois não atribuímos valor a essa divisão, no qual ela é feita a partir dos valores da constante e esse número negativo da coluna pivô, que não pode ocorrer de forma alguma, né? A divisão, tanto por esse número negativo, quanto se ele fosse também o número 0. Então, nesse caso, não dividimos. Em seguida, nós temos o 3 dividido por 1, que é igual a 3. Agora, para definirmos a variável que sai, é só observarmos aquela que obteve o menor resultado na divisão, que nesse caso foi o 3, sendo a variável que vai sair da base é o x5. Essa linha que vai sair da base, chamamos ela de linha pivô. Agora, precisamos construir um novo quadro, fazendo essas alterações. Aqui em cima, continua todas as variáveis. Temos aqui o x3 e o x4, que irão ficar na base, e o x5 irá sair para dar lugar ao x1. Para que eu garanta que essa variável x1 esteja na base da nossa nova tabela, o elemento pivô, que é esse elemento que está na interseção entre a linha e a coluna pivô, ele precisa ser igual a 1. Como podemos observar, ele já é 1. Nesse caso, podemos apenas repetir toda essa linha, no qual teremos a nossa linha x1 como 1, 0, 0, 0, 1 e a nossa constante 3. Agora, uma dúvida que pode surgir é se esse número pivô fosse diferente de 1. Se isso acontecesse, a gente precisaria transformá-lo em 1. Vamos supor que ele fosse 2. Nesse caso, a gente poderia dividi-lo por 2 e assim ele daria 1. Mas lembrando que essa divisão teria que ser feita com toda a nossa linha pivô. Aqui temos a nossa nova linha pivô e feito tudo isso, o passo seguinte é zerar os elementos da nossa coluna pivô. Antes disso, vamos identificar aqui as nossas linhas. Linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3. O primeiro número que queremos zerar é o menos 16, que se encontra na linha 0. Eu inverto o seu sinal, se tornando mais 16, e multiplico ele pela nossa nova linha pivô. Para fazermos essa operação, pegamos toda a linha 0, que é menos 16, menos 15, 0, 0, 0, e a nossa constante, que também é 0. Aqui temos o mais, e em seguida multiplicamos o 16 vezes a nossa nova linha pivô, no que teremos 16 vezes 1 é igual a 16,
16 vezes 0 é igual a 0. 16 vezes 0 é igual a 0. 16 vezes 0 é igual a 0. E temos o 16 vezes 1 igual a 16. E por último, 16 vezes 3, que é igual a 48. Pronto. Agora iremos somar, no qual nós teremos menos 16 mais 16, que será igual a 0. Menos 15 mais 0, que é igual a menos 15. 0 mais 0, que é igual a 0. 0 mais 0 igual a 0. 0 mais 16 é igual a 16. E 0 mais 48 é igual a 48. Pronto. Essa será a nossa nova linha 0. E aqui teremos ela. Observe que zeramos o elemento que queríamos zerar, que era o menos 16. E outra coisa que podemos observar é que nessa nova função objetivo, ainda temos um número negativo, né? E isso significa que esse quadro ainda não é ótimo. Então, vamos continuar o nosso cálculo, onde o próximo número que queremos zerar é o 40. Esse número está na nossa linha 1, ele é positivo, então invertemos o seu sinal e ficará menos 40 vezes a nossa nova linha pivô. Indo para a operação, repetimos toda a linha 1, temos aqui o menos, e em seguida multiplicamos o 40 vezes a nossa nova linha pivô. E assim, teremos 40 vezes 1 igual a 40, 40 vezes 0 igual a 0, 40 vezes 0 igual a 0, 40 vezes 0 igual a 0, 40 vezes 1 igual a 40, e 40 vezes 3 igual a 120. Após isso, iremos subtrair e assim teremos 40 menos 40 igual a 0, 31 menos 0 é igual a 31, 1 menos 0 igual a 1, 0 menos 0 igual a 0, 0 menos 40 igual a menos 40 e 275 menos 120 é igual a 155. Pronto, essa será a nossa nova linha 1. O último número que queremos zerar é o menos 1, no qual ele pertence à linha 2. Seu sinal é negativo, ao inverter ficará positivo e assim teremos mais 1 vezes a nossa nova linha pivô. Esse novo cálculo ficará dessa forma. E aqui temos a nossa nova linha 2, 0, 1, 0, 1, 1 e 4. Se fôssemos ler essa solução, teríamos o z igual a 48, o x1 igual a 3, o x3 igual a 155 e o x4 igual a 4. E as demais constantes seriam zero. Como tínhamos observado anteriormente, ainda possuímos um número negativo na nossa função objetivo. Sendo assim, precisamos novamente repetir os passos que fizemos até então. Como temos apenas o menos 15 como valor negativo na nossa função objetivo, isso significa que essa coluna do x2 será a coluna que irá entrar na base. Nesse caso, essa será a nossa coluna pivô. Então, se alguém vai entrar, alguém precisa sair. E para isso, a gente precisa dividir os valores das constantes pelos valores da nossa coluna pivô. Temos 155 dividido por 31, que é igual a 5, e temos o 4 dividido por 1, que é igual a 4. E o 3 não podemos dividir por 0, pois lembram que eu falei que a divisão não pode ser feita por 0 ou número negativo? Para escolhermos a linha que vai sair da base, precisamos observar o menor valor obtido depois da divisão, que nesse caso é o 4. Sendo assim, temos a nossa linha pivô, que dará lugar à nossa coluna pivô. Precisamos construir agora um novo quadro, no qual aqui temos o x3 que não sai e o x1 que também não sai, e aqui teremos o x2 que entrará na base. Ao observarmos o nosso número pivô, ele é igual a 1, e isso significa que não precisamos dividi-lo por valor nenhum. Então, podemos repeti-lo no nosso novo quadro, e aqui temos a nossa nova linha pivô. O passo seguinte é zerar os elementos da nossa coluna pivô. Começando pelo menos 15, lembrando que aqui temos a linha 0, linha 1, linha 2 e linha 3.
o menos 15 está na linha 0, o seu sinal é negativo, ao invertermos ficará mais 15 vezes a nossa linha pivô nova. Aqui apenas repetimos a nossa linha 0, temos aqui o sinal de mais, e nessa outra linha multiplicamos o 15 pela nossa nova linha pivô, que resultará nesses valores. Ao somarmos, teremos 0, 0, 0, 15, 31 e 108. Essa será a nossa nova linha 0. Observe que a nossa linha 0, que é a linha da função objetivo, não possui mais nenhum número negativo. Isso nos indica que nesse quadro teremos a nossa solução ótima. O próximo número da coluna pivô que queremos zerar é o 31. Esse se encontra na linha 1, invertendo seu sinal ficará menos 31 vezes a nova linha pivô. Repetimos a nossa linha 1, aqui temos o sinal de menos, e aqui multiplicaremos o 31 vezes a nossa nova linha pivô, ficando 31 vezes 0 igual a 0, 31 vezes 1 igual a 31, 31 vezes 0 igual a 0, 31 vezes 1 igual a 31, 31 vezes 1 é igual a 31 e 31 vezes 4 é igual a 124. Agora, precisamos subtrair os valores, onde temos 0 menos 0 igual a 0, 31 menos 31 igual a 0, 1 menos 0 igual a 1, 0 menos 31 é igual a menos 31, menos 40 menos 31 é igual a menos 71, e 155 menos 124 é igual a 31. Agora, ao observarmos, o nosso número da linha 3 na nossa coluna pivô ele já é 0. Então, apenas repetimos ele. Pronto, pessoal. Como não temos nenhum número negativo na nossa função objetivo, encontramos a nossa solução ótima, no qual nossa solução ótima é z igual a 108, o x1 igual a 3, o x2 igual a 4 e o x3 igual a 31. E nossas variáveis que não aparecem aqui na base é o x4 e o x5, no qual igualamos eles a 0. Se as nossas restrições originais representassem um recurso, no qual supostamente aqui teríamos o recurso 1, aqui o recurso 2 e aqui o recurso 3, essas variáveis inseridas, como por exemplo o x3, que está associado à primeira restrição, iria me dizer se o recurso 1 possui folga ou não, assim como o x4 para a segunda restrição e o x5 para a terceira restrição. Ao olharmos a nossa solução ótima, podemos observar que o x3, que é referente à primeira restrição, possui o valor igual a 31. Nesse caso, o nosso recurso 1 teria uma folga de 31. Já o recurso 2 e 3, no qual são representados por x4 e x5, não teriam folga. Isso significaria que os recursos 2 e 3 seriam escassos. Então, pessoal, esse vídeo foi um pouquinho longo, pois achei necessário deixar ele bem explicado para que não fique nenhuma dúvida. Espero que tenham gostado e entendido, e até um próximo encontro.